Olá! Hoje eu vim conversar com vocês sobre qual é a maior herança que a gente pode deixar para as crianças. Na verdade, essa herança são os 4 As que eu comentei já lá no Instagram com vocês. Tá? Então são 4 letrinhas As, são 4 palavras que se a gente trabalhar bem com a criança desde pequenininho, na adolescência, isso vai mudar totalmente a vida dela e vai, né, ajudar a criança a ser um adulto excepcional, a ter um futuro brilhante, né? E eu não tô falando isso de questões de profissão, de salário, nada disso. Como pessoa, isso vai ajudar essa criança quando ela for um adulto a não passar por algumas coisas ou a enfrentar algumas situações de uma outra maneira, tá? Então vamos para a primeira letra A. A primeira é autonomia. Autonomia para a criança, né, desde pequenininho já, é muito importante. Quando eu falo de autonomia, eu não tô falando deixar a criança fazer tudo de qualquer jeito e não olhar para o que ela tá fazendo. Não é nada disso. Autonomia é a gente deixar a criança fazer aquilo que ela tem capacidade para fazer. Então, eu não vou deixar uma criança mexer com uma faca, né, com uma faca pontuda, porque ela pode se machucar. Mas eu posso pedir para ela rasgar um alface na mão, né, para ela participar daquela refeição. Eu posso pedir para ela segurar o próprio copo na hora que ela for beber água, né? Então, mas eu não vou dar um copo de vidro se ela ainda não sabe beber água sozinha. Então, eu vou providenciar um copo de plástico, né? Então, eu vou dando autonomia aos poucos, é uma questão gradual. Então, aos pouquinhos vai evoluindo essa autonomia dela também, tá? E eu tenho que ter ciência de que ela vai errar muitas vezes, que ela vai esquecer algumas coisas muitas vezes. A criança vai, um exemplo, arrumar a própria mochila para ir para a escola. Pode ser que ela esqueça alguma coisa em casa, né? E ela vai ter que aprender com aquilo que ela esqueceu, né? Lógico, eu posso depois dar uma olhadinha? Posso. Ver se está esquecendo alguma coisa, mas vai ter momentos que a gente vai ter que deixar a criança, né? Ela vai segurar o copo para beber água. Ela segurou só com uma mão só, derrubou, se molhou. É uma consequência, né, daquela ação que ela fez, e ela vai aprender com aquilo, então é muito importante, tá? A gente tem que pensar também que quando a gente dá mais autonomia para a criança, às vezes dá um pouco mais de trabalho pra gente, porque é muito mais fácil, né? Você vestir a criança, amarrar o sapato, colocar tudo na mochila, você vai levar 5 minutos. Para a criança isso vai demorar meia hora, 1 hora. Mas esse tempo que vai demorar mais vai ser muito importante para ela, para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado. Então é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho, demanda um pouco mais de tempo, mas que vale a pena investir para melhor desenvolvimento da própria criança, tá bom? O nosso segunda letra A é a autoestima. Infelizmente, quanto mais passa o tempo, mais eu vejo, e acredito que vocês também, crianças com a autoestima muito baixa, né? Se acham incapazes, acham que nunca vão aprender, que nunca vão conseguir, se acham burros, feios. Isso, infelizmente, está cada dia mais comum, né? E o que a gente pode fazer para melhorar isso com a criança, né? Primeiro, a gente tem que conversar bastante com a criança, a gente tem que entender, né, o que ela está sentindo, que isso também já tem relação com uma outra letra A, que eu vou falar mais pro final. Mas a gente tem que elogiar a criança, mas não elogiar assim, você é legal, você é bonito, você é inteligente. Elogiar aquilo que ela tá fazendo, né? Encorajar a criança. Então, elogiar o processo, né? Porque às vezes a criança vai fazer uma coisa e vai fazer errado. Como é que você vai elogiar uma coisa que ela fez errado? Você vai elogiar a coragem, né? Elogiar a atitude, a iniciativa que ela teve, né? O desempenho às vezes não foi tão bom, mas a iniciativa de ter feito aquilo foi ótimo. E é isso que você tem que elogiar, para ela entender que às vezes mesmo não completando uma lição, uma atividade até o final ou do jeito que nós adultos esperaríamos que ela fizesse, ela foi muito bem, né? E ela vai evoluindo com o dia a dia. Então a gente tem que encorajar a criança e elogiar nesse sentido também. Assim como escutar as coisas que ela tem para falar. Porque às vezes a criança vem contar várias coisas, vem contar um sonho, uma ideia, uma vontade de fazer uma experiência, uma história nova que ela inventou, e nós não damos ouvidos, né? Então ela vai pensar, então isso não é importante. Então o que eu penso, o que eu invento, a minha criatividade não é importante.
né? Porque a gente não escuta a criança. Uma coisa tão simples, né? Mas que vai fazer toda a diferença. Então, isso é o que a gente pode fazer, né? E lógico que vai ter milhares de outras ideias que a gente pode conversar depois sobre como melhorar a autoestima da criança, né? E como trabalhar isso desde pequenininho. A nossa terceira letra A é o autocontrole, né? Com o passar do tempo, né? E a tecnologia veio e tem uma influência sobre isso, tem um lado bom, lógico, mas a gente sabe que tem um lado ruim. A criança ela não saber lidar quando ela não tem controle da situação. Então, ela tá assistindo um vídeo, né, no YouTube. Ela enjoou do vídeo, ela vai correr, ela vai passar, a propaganda ela vai pular. E coisas que quando a gente só tinha televisão, né, não podia fazer, né? Ainda mais quando via televisão em família, tinha que assistir aquele programa que você nem queria, mas porque alguém da família queria assistir. Então você não tinha o controle da situação. E hoje em dia eles têm. Eles têm o próprio eletrônico, eles têm o próprio quarto, muitas vezes têm irmãos, mas cada um tem o seu quarto, tem o seu próprio computador, sua televisão, o seu brinquedo. Então ele tem controle de toda aquela situação, né? Então ele grita ou ele faz às vezes uma birrinha e ele toma o controle das pessoas que estão ao redor dela também. Então, isso é muito ruim, né, se a gente não trabalhar. Porque quando crescer, a gente estiver no nosso trabalho, no nosso estudo, a gente não vai poder mudar a data da prova quando a gente não estudou. A gente não vai poder falar não para, às vezes, uma tarefa que alguém pediu no trabalho. Então, a gente tem que trabalhar isso desde cedo. Porque senão, depois, quando crescer, vai se frustrar, né? E não é o que a gente quer para eles. A gente quer que eles sejam adultos brilhantes. Então, como a gente trabalhar isso? Primeira coisa, não dar tudo que a criança pede. Muitas pessoas, né, graças a Deus, têm a condição de dar tudo o que a criança pede. Mas não dá, mesmo que você tenha a condição, né? Tenha datas, tenha algum combinado com ele, estipulado, mas não dê tudo que a criança quer, né? Não é nem questão de merecimento. Lógico que tem crianças que são super boazinhas e elas merecem ganhar, merecem. Mas será que isso vai fazer ela ficar melhor ou será que isso vai piorar? Então, a gente precisa refletir sobre isso também. Trabalhar com brincadeiras, jogos que demandem tempo, coisas que demoram para finalizar. Porque às vezes a gente está acostumado com um joguinho rapidinho ali no celular, no computador, que logo acaba. Não, montar um quebra-cabeça grande, um jogo que demora às vezes quase 1 hora para jogar em família, né? A criança às vezes brincar ou assistir alguma coisa ou participar de alguma coisa que às vezes não era a primeira opção dela, né? Mas o irmão quis, por exemplo. Então, ele vai ter que aprender a lidar que ele não tem controle de tudo naquele momento. Então, agora ele vai brincar com uma outra coisa e depois ele vem brincar com o que ele queria. Então, esse tipo de atividade ajuda muito a criança, tá? E a nossa quarta letra A, que foi uma coisa que eu já até tenho relação com a segunda, é o autoconhecimento, né? As crianças entenderem, se conhecerem, saber o que está sentindo. Né? A criança tem que conseguir decifrar o que ela está sentindo, porque senão ela só vai gritar, ela só vai chorar. E às vezes esse choro, esse grito não é uma birra sem motivo, tem um motivo, mas ela não sabe falar. Ela não sabe falar que ela tá triste, que ela tá magoada, que aconteceu alguma coisa, que ela viu alguma coisa, que isso não tá agradando ela. Então ela grita, ela chora, né? Ou ela come demais, ou ela dorme demais, ou não dorme. E a gente não quer que isso aconteça, e quando vai crescendo, tende a piorar, porque as frustrações, né, acontecem, os acontecimentos da vida, e se ela não souber lidar com aquilo, não souber distinguir o que ela está sentindo, só vai piorar. Então, trabalhar esses sentimentos com a criança, que foi o que eu já mencionei, a gente escutar a criança, e escutar nesses momentos também o que você está sentindo. Você está chorando por quê? O que você está sentindo? Você está bravo? Você está triste? Está magoado? Está nervoso? O que você está sentindo? O que você quer fazer agora? Qual que é a sua vontade? Explica pra mim o porquê que você quer aquilo. Então, quando a gente começa a questionar a criança, ela começa a parar pra pensar. É verdade, eu tô sentindo isso por causa daquilo, talvez eu queira tal coisa, e o que eu posso fazer com isso? Né? Pra você se acalmar, o que a gente pode fazer juntos? Então, assim, não só impor as coisas pra criança, você decidir com ela. Né? Isso vai ajudar muito ela a se conhecer, a saber o que ela está precisando melhorar dentro dela mesma, ou entender, né, para poder pôr para fora e começar a nomear esses sentimentos, né? Sejam coisas boas ou sejam coisas não tão boas assim, tá? Então, com esses 4 As, né, a gente trabalhando isso desde pequeno, acredito sim que
que isso pode ajudar essas crianças quando elas crescerem, não só no momento, porque isso vai ajudar também, é claro, mas no futuro também, quando tiverem adolescentes, jovens ou adultos, seja na hora de ter um relacionamento, seja no momento de trabalho, de estudo, em todas as partes da sua vida. Então, eu até já comentei isso lá no Instagram, toda criança tem a capacidade de ser um adulto excepcional, de ser um adulto ótimo em todos os sentidos, de ser feliz, de ser extraordinário. Mas isso vai acontecer dependendo de como foi a vida dela. Porque o adulto que você que está assistindo, o adulto que você é hoje, foi a influência da criança que você foi, do que você passou, do que você viveu, do que você sentiu e de como foi lidado com tudo isso. Então, a gente cuidar das nossas crianças hoje vai fazer toda a diferença para amanhã, tá bom? E a gente se vê mais.